A moto bateu, eu não consegui voltar com as pernas a tempo. Então, quando a moto bateu no chão, eu caí escanchado, né, de perna aberta, sem apoio nenhum. Eu estava todo equipado. E veio a compressão inteira na minha coluna, né, aquela compressão do impacto. Então, a minha L4 lombar, cara, explodiu. Foi o que quebrou. Poderia ter quebrado qualquer outra coisa. Mas a minha vértebra L4, ela explodiu. Ela foi esmagada pela compressão quando eu caí sentado em cima da moto. Após todo esse acontecimento do acidente, eu virei a minha chave que eu queria voltar para a musculação a níveis competitivos, porque eu entendi que era de lá que eu nunca deveria ter saído. Fala pessoal, Zezinho Matos aqui, pronto para mais um vídeo, e dessa vez se prepare para conhecer uma história incrível. É a história do Vitor, mais conhecido como Vitinho. O cara praticava esporte de motocross, praticava bodybuilder, de repente se viu impossibilitado de praticar nenhuma das duas atividades. Talvez, segundo os médicos, não fosse participar de nenhum esporte, né? A nível competitivo principalmente. Segura aí que depois da vinheta eu vou mostrar para vocês como foi a transformação desse cara. Para quem não me conhece, meu nome é Victor, a galera me chama de Vitinho, mais por apelido mesmo. Eu nasci em Limoeiro do Norte e fui criado por boa parte da minha família em Tabuleiro do Norte. Desde moleque que eu sempre fui apaixonado por esportes, em geral. A minha vibe sempre foi praticar algo e eu sempre tive o espírito competitivo desde moleque. Tanto é que eu já fiz parte de time de interclasse de escola, na época do basquete, no futsal, nos tênis de mesa, nas natações, nos triatlons. Né, eu fiz a formação dos 4 naus de natação, competi ainda mirim, juvenil na natação também. Quando eu completei ali meados de mais ou menos 13 para 14 anos foi quando eu conheci a musculação. Na época, por um convite de um amigo meu, né, vamos treinar, abriu uma academia lá, de um rapaz do Rio de Janeiro que veio lá para Tabuleiro, abriu uma academia, virou febre, a musculação estava numa febre lá. Vamos treinar, vamos malhar, e eu nunca quis a musculação. Mas depois de muita insistência desse amigo meu, eu fui, resolvi ir. E cara, na primeira semana, foi aquela semana da dor, né, que todo mundo que nunca treinou, não é acostumado a treinar, sente essa sensação. Eu senti e eu gostei, porque eu comecei a ver o meu físico se transformar. E eu queria entender o que eu teria que fazer para mudar o meu físico. Porque a galera na escola também me zoava muito, porque eu era raquítico, cara, eu era muito magrinho, eu fiz uma cirurgia de garganta muito cedo, que me atrapalhou também no meu crescimento. Teve umas épocas ainda quando criança que eu passei aí 1, 2 anos sem crescer. Qual foi a cirurgia de garganta? Foi a remoção das amígdalas e a adenoide também. Nos meus primeiros contatos com a musculação, eu já comecei a estudar sobre dieta, eu já comecei a estudar sobre treinamento esportivo para musculação. E em casa mesmo eu já montava as minhas dietas, cara, era uma loucura, entendeu? Muita salada, tinha batata doce, tinha já o arrozinho lá, eu só não pesava as coisas, mas eu frequentava os fóruns. Na época um fórum que estava muito em alta também era o GH15, eu acho que vai ter pessoas vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo que vai lembrar desse GH15, do fórum GH15, que os caras falavam muito de bodybuilding, né? E eu comecei a me apaixonar pelo bodybuilding daí. Muito cedo, né? Desde o início já da musculação. Até que eu conheci o primeiro fisiculturista, na época ali do interior, galera de Limoeiro do Norte, que é o Toyanan Chaves, que inclusive eu acho que ele já ganhou alguns prêmios como treinador aqui do estado. Acho que deve conhecer o Toyanan Chaves, né? E já preparou diversos atletas. E aí eu conheci não só o Toyanan, eu conheci vários outros atletas que na época a gente tinha um grupo, né? Que foi aí que eu engajei mais ainda no bodybuilder e ganhei mais ainda admiração desse meio dos atletas, cara. Eu já ia para os eventos, já assistia os campeonatos e eu ficava encantado como é que aquela galera conseguia ficar daquele jeito, cara. Ao mesmo tempo que eu já estava inserido na musculação, eu enveredei para ir para o motocross. Tava crescendo, já tava perto dos meus 18 anos de idade ali, né, 17 anos, 16, 17 anos. E aí meu pai me deu uma moto de presente que na época era para eu precisar para a faculdade. Era uma Fan 2014, na época, nova, cara, nova. E eu enveredei para correr de moto. Tem um capacetinho, fui brincando, até que eu tive a oportunidade de pegar essa moto, né, que o meu pai deu de presente, a gente juntou mais uma grana, levantou,
E o meu pai também, muito apaixonado também. Eu sou muito parecido com o meu pai nesse quesito. Quando ele era moleque, ele sempre gostou das mesmas coisas que eu gosto hoje. E ele, em apoio, decidiu a gente pegar essa moto que ele deu de presente e trocar numa motocross profissional, que era uma Kawasaki 250 2 tempos. Até que veio o primeiro ano que me tirou do primeiro esporte, que foi a musculação. Que me afastou, que foi uma apêndice que eu tive, que andou muito perto de estourar. Isso foi no Natal, eu não lembro agora qual o ano. A gente foi para um jantar em Limoeiro, e eu comecei com muita dor, não curti o Natal, não consegui nem comer no Natal. Fui para casa depois desse evento em família com essas dores, amanheci o dia com essas dores. Cheguei no hospital, o médico fez um tipo de exame que se faz para descobrir se é realmente apêndice, né? E ele suspeitou depois desse exame que sim, e depois fez um exame de imagem, não lembro se foi um ultrassom, enfim. Mas quando ele viu o exame em si, ele, cara, vai para Fortaleza, tem que operar agora, porque já está a ponto de estourar. E vim de urgência, né? Fiz essa cirurgia. E a partir daí foi o primeiro ano que eu parei com a musculação, porque eu fiquei cerca de uns 3 a 4, 5 meses de reabilitação dessa cirurgia, né? Sem poder pegar peso, sem poder fazer a musculação. E quando eu voltei, eu não voltei para a musculação, eu voltei só para o motocross. Foi uma briga com meu pai e com minha mãe, porque eles queriam que eu fizesse faculdade de engenharia civil, né? Porque eu passei nas duas, eu passei na de engenharia e passei na de nutrição. Aí eu ainda fiz um semestre de engenharia civil ainda, mas quando eu vi aquela porrada de cálculo, cara, isso aqui não é pra mim. É como se nutrição também não tivesse cálculo, né? Porque tem pra caramba. Mas eu vi que a área das exatas não era pra mim, né? E aí eu decidi, de vida mesmo, engajar, sair da engenharia civil. Até foi uma briga com meu pai e com minha mãe. Eles saíram da faculdade transtornados porque eu estava desistindo da engenharia para ir para a nutrição, né? Mas hoje, graças a Deus, a minha mãe me ajuda pra caramba, o meu pai apoia pra caramba, porque sabe que aonde está o amor que a gente aplica naquilo, né, que a gente chama fazer, é onde a gente tem um sucesso. Hoje, Zezinho, um dos maiores prazeres que eu tenho, além da musculação, é realmente poder estar engajado em ajudar pessoas, né? Em montar um planejamento bonitinho, ver a transformação de alguém. Eu sempre tive muito prazer em ajudar as pessoas, principalmente através da alimentação. A nutrição, ela me encanta muito mais do que a educação física, né? Porque quando você mexe com a alimentação de uma pessoa, cara, você mexe diretamente na vida dela, entendeu? Com a rotina dela, as 24 horas dela. Eu sempre tive muita coragem pra fazer as loucuras, entendeu? E os caras, macho, vão com calma, vai com calma, porque pode ser que aconteça alguma coisa ruim e tal. E eu, não acontece nada, eu sempre ando equipado e tal. É porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente acha que a gente é salvo de tudo. Até que um dia, realmente, num final de ano, que foi de 2015 para 2016, foi onde aconteceu o acidente. E engraçado, eu tava me planejando para participar da minha primeira competição, que é o Enduro. E na volta do treinamento do percurso que eu fiz, a galera se decidiu a ir para essas rampas do freestyle, onde eu já tinha saltado já algumas vezes, né? Tava aprendendo um pouco mais sobre esse freestyle, de fazer manobra, saltar e tudo mais. No freestyle tem a rampa de salto e a recepção, que é a rampa que recebe o salto. A gente chama de recepção. As duas estavam próximas. E aí a gente começou a afastar um pouco mais para dar aquele tempo no ar de começar a fazer as manobras. E nisso veio um colega de fora para ensinar, a gente já que era mais amador, a fazer as manobras e tudo mais, né? E num desses saltos que eu fui fazer, cara, eu não sei te explicar bem se eu errei
a marcha da moto ou se eu errei a aceleração, não sei o que aconteceu. Eu sei que, em resumo, eu acelerei mais do que eu devia, a moto muito potente, e em vez de eu cair na recepção, eu caí depois da recepção. Eu passei da recepção. E no momento do salto, eu desprendi as pernas para tentar fazer alguma manobra. Só que eu desprendi, macho, eu fiz tudo na hora errada, entendeu? E foi tudo muito rápido. Quando eu desprendi as pernas, eu só senti a moto descer, eu não tirei a mão do guidão, a moto desceu e eu fiquei com as pernas no ar. Mas quando eu vi que eu tinha passado a recepção, eu só conseguia pensar em Deus, cara. Eu só conseguia pensar na seguinte frase: Deus, por favor, me livra disso aqui. Era a frase que vinha na minha cabeça. Eu não conseguia pensar em outra coisa, porque eu sabia que eu ia me quebrar todo ali. Ia ser algo realmente, e foi, né? Algo muito complicado. E aí eu lembro com detalhes do que aconteceu, porque eu fiquei consciente o tempo inteiro. Quando a moto bateu no chão, eu caí escanchado, né? De perna aberta, sem apoio nenhum. Eu estava todo equipado. E veio a compressão inteira na minha coluna, né? Aquela compressão do impacto. Então a minha L4 lombar, cara, explodiu. Foi o que quebrou. Poderia ter quebrado qualquer outra coisa. Mas a minha vértebra L4, ela explodiu. Ela foi esmagada pela compressão quando eu caí sentado em cima da moto. Eu caí, depois eu bati o queixo na proteção de guidão. Né? Tem até uns pontos aqui no meu queixo embaixo, eu levei uns pontos. E depois que eu bati, deu aquele branco na vista, mas eu já caí, já fiquei consciente o tempo todo. E eu me lembro que a única reação que eu tive foi eu não consegui me mexer, nada, mas eu consegui levantar o braço direito para pedir ajuda, não conseguia falar também. Meu queixo ficou duro, não conseguia abrir a boca, até então eu achava que tinha quebrado o queixo. E a galera já parou ali o treinamento, já vieram me socorrer e tal. Um dos amigos nossos lá na inocência queria me levantar, achando que não tinha sido nada demais, até que outro deles fala: não, cara, peraí, deixa ele se levantar no tempo dele. E ele: cara, eu vou tentar tirar o teu capacete pra ver se você fica melhor. Ele conseguiu tirar meu capacete, né, com muito apoio, com muito cuidado, perguntou se eu tava sentindo dor nas costas, e eu não tava sentindo as costas. Aí ele: deixa eu ver como é que tá. Aí ele ergueu só a blusa da farda. Quando ele ergueu a blusa, ele viu a minha lombar muito inchada. Aí ele: bicho, tua lombar tá muito inchada. Você quer que chame o SAMU? Você acha que tem alguma coisa quebrada? Aí o Roberto: eu não sei. Mas aí, Zezinho, eu fiz um movimento que foi aonde eu me desesperei, porque eu já não estava tendo força para me mexer. Mas eu estava com as pernas separadas no chão, de lado, deitado de lado. O Roberto, ele pegou na minha coxa, e você sente a perna, Vitinho? Eu sinto a perna. Aí nisso que eu falei que sentia, eu peguei a perna direita e coloquei com a mão em cima da esquerda. Quando a minha perna direita encostou na esquerda, eu senti eu não sei explicar, era uma espécie de choque do fio do cabelo da cabeça até a ponta do dedão do pé. E as minhas pernas adormeceram. Eu não senti mais nada, e aí foi onde eu me desesperei. Eu achei que realmente que eu tinha perdido os movimentos da perna, e não, chamo o SAMU, pelo amor de Deus, eu não consigo me mover, eu não consigo mexer mais as minhas pernas. Aí tinha um primo meu lá, foi quem chamou o SAMU, quem ligou e tal. O SAMU já veio me socorrer. E aí foi que aconteceu tudo de forma muito complicada, porque era mais ou menos isso aí, 5 horas, 5 e meia da tarde. Eu só fui chegar no hospital da emergência de Limoeiro do Norte 9 horas da noite. De 9 horas da noite eu tive que esperar, isso todo amarrado na maca, todo amarrado, porque os socorristas vieram lá, me socorrer e tal. Quando eles me colocaram em cima da maca foi aonde eu senti muita dor, e eu fiquei à beira do desmaio e da consciência o tempo inteiro, por sentir muita dor. E eu fiquei de 9 horas na emergência de Limoeiro do Norte até mais ou menos próximos de meia-noite para ser liberado uma ambulância de Tabuleiro para me poder levar aqui para a emergência de Fortaleza, né? E aí foi liberada essa ambulância, eu vim para cá, passei na mão de 2 médicos, os 2 médicos, não sei se pela pressa do fim de ano, o pessoal querendo viajar, curtir com a família, os 2 médicos olharam os laudos do raio-x, falaram que eu não tinha nada, né, que era para me ser liberado dali. E a minha mãe já no desespero, que eu fui na ambulância, meu pai e minha mãe foram no carro atrás, e a minha mãe já no desespero: não, já que não tem nada, vamos embora. Vamos embora, esse destroço todinho aqui pra nada. Aí foi que eu pedi pra minha mãe chamar o bucomaxilo pra fazer o exame de raio-x do queixo, porque eu não tava conseguindo abrir a boca.
E era para fazer o exame sentado. Aí como é que você, com a coluna quebrada, se senta? Sem conseguir se mexer. Zezinho, eu ainda peguei na mão de 2 técnicos para poder me levantar da maca. Quando eu descolei 2 dedinhos da maca, aí eu senti mais dor ainda. Aí eu falei pro bucomaxilo, cara, impossível me levantar. E aí ele foi chamar um especialista em coluna, que inclusive já estava de saída para curtir o final de ano também com a família. Que foi o Dr. Pedro Coutinho, que foi um anjo que Deus enviou lá na hora certa, no momento certo, quem decidiu voltar pro plantão e me atender. Né? E ele fez uns exames lá, tocando meus dedos, perguntou se eu estava sentindo. Eu falei, cara, ainda sinto meus dedos ainda. Ele, ainda tá salvo. Vamos fazer o raio-x. Aí o raio-x estava dando interferência, porque eu ainda estava com equipamento ainda, né? Da calça, a fivela. Deu uma interferência, ele não teve certeza do que estava vendo. Vamos para tomografia. Rasgou a calça, tirou o equipamento. Fui para tomografia. Lá foi que ele viu que a coluna estava toda quebrada, toda estilhaçada. E ele chegou para dar a notícia, cara, até o meu pai entrou muito em desespero também, porque ele foi dar a notícia dizendo, cara, infelizmente sua coluna explodiu. Aqui só na cirurgia. Isso era uma quinta-feira de madrugada. Aí ele falou assim, a gente só pode marcar a sua cirurgia para o sábado de manhã. Aí meu pai ficou sem entender, porque como assim? Vai ficar 2 dias com a coluna quebrada, entendeu? Aí ele falou, não, eu vou ter que encomendar as próteses, pedir a autorização do plano de saúde para vir. Então foi toda uma burocracia, cara, para essa cirurgia acontecer. Eu sei que esses 2 dias eu fiquei imóvel, tomando sedativo, né, no leito do hospital, esperando essa cirurgia acontecer. Para mim, a parte mais terror da cirurgia foi porque eu fiquei com um dreno nas costas, que saía muito sangue, e ele só ia me dar alta quando o sangue cessasse. Eu ainda passei ainda uns 8 dias ainda internado pós-cirurgia, para fazer fisioterapia hospitalar, para reaprender a andar. Até então não conseguia nem me levantar da cama sozinho. Então, Zezinho, resumidamente, eu tive que reaprender coisas básicas da vida. A musculação é o bodybuilding que me traz todo um equilíbrio de vida, que me faz ser melhor como pessoa, que me faz ser melhor como profissional, que me faz ser um bom marido, um bom filho, entendeu? É todo o bodybuilding que me ensina a ser melhor, porque o bodybuilding traz muito isso, né? Da gente se construir, né? Ter a constância e se tornar cada vez melhor do que nós mesmos. E quando eu virei essa chave de querer voltar mais para o mundo competitivo agora do fisiculturismo, o médico foi totalmente contra. O que ele falou pra mim, cara, tu vai ter tua vida, mas esportes competitivos não mais. Porque você vai pôr em risco a sua cirurgia. Você vai pôr em risco a sua cirurgia, o trabalho que eu fiz, isso não vai ser bacana, não vai ser possível pegar certos tipos de peso em treinamento a nível competitivo, tipo agachar, tipo fazer um leg, tipo fazer um supino, coisas que, a grosso modo falando, ele me disse que se eu fosse praticar musculação de novo, que se fosse a modo recreativo, a lá fisioterapia. Eu vi os vídeos do Kevin Levrone, cara, eu ficava, porra, macho, nunca mais vou poder treinar, será possível que eu nunca mais vou poder pisar na sala de musculação e tal, minha vida vai ser agora só estudar, me formar, trabalhar, eu não quero uma vida assim. Puxar ferro, treinar, superar os meus limites, me faz isso, me faz ser melhor, me faz acreditar no meu potencial em qualquer âmbito da minha vida.
queria algo a mais para minha vida, algo que me empolgasse. Não uma vida simplesmente comum, de trabalho, de sustento. Não, eu queria algo que me tirasse o chão, entendeu? Que me tirasse o chão. E o bodybuilding me tira muito o chão. Deixa eu pegar o gancho aí do Kerry Levrone. Eu sei que você já teve alguns treinadores bons aqui de Fortaleza, como o Breno Eleutério, como o Helder Bright. Sim. E agora você tá com um cara que pisou no Olímpia, que o cara é motivador pra caramba, né, cara? De muita gente se inspira nele. Eu queria que você contasse um pouco quais foram as palavras que o Lucas falou para você, né, em questão de motivacional, e que ele está acompanhando você agora, inclusive deve estar já fazendo finalização para o seu, eu não sei se é primeiro campeonato, para o seu primeiro campeonato, né? E aí, como é que foi tudo isso? Porque eu percebo também, da última vez que a gente fez um vídeo lá na Sport Gym, que é onde nós vamos estar filmando hoje também, eu percebo uma evolução muito grande. Cara, eu vou te falar o que o bodybuilding é. Ele é mente. E a sua mente, eu vou falar pra você agora que tá me vendo aí. Ó, presta atenção. Tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que estar primeiro com o seu coração alinhado à sua fé e a sua fé alinhada à sua mente. Porque é a sua mente que vai te levar a qualquer lugar que você acredite que você possa chegar. É a sua cabeça. Porque ao invés de você estar se martirizando e se reclamando, pô, eu nunca vou chegar naquele lugar, ou aquilo não é para mim, basta só você mudar a forma de pensamento e dizer o que eu tenho que fazer para chegar naquele local. O mal do ser humano é se comparar. O meu mal, muitas vezes, foi me comparar com a vida de um amigo meu, a vida de um conhecido atleta meu, que tinha acesso a coisas que eu não tinha, que tinha um físico que eu achava que eu jamais ia ter, porque o tempo de alguém é diferente do seu tempo. Quando você entende isso, você começa a reunir todas essas informações e acredita no seu potencial. E usa o seu tempo a seu favor. Isso foi o resumo do que o Lucas conversou comigo. Zezinho, eu sou muito grato ao Lucas por todas as palavras que ele usou de motivação para fazer com que eu voltasse a acreditar em mim de novo. Porque assim, todos os treinadores que eu já tive, todos foram excelentes profissionais. Eu sempre gostei muito de estar com pessoas grandes e de buscar conhecimento, até porque é o meu trabalho também, né? Eu busco também ser um bom profissional. Mas por uns últimos meses atrás, eu vinha muito desacreditado de mim, do meu potencial. E eu me frustrei algumas vezes por ver amigos meus conquistando coisas que eu não estava conquistando também na hora, naquele momento. E aí eu fui me frustrando com o esporte, me frustrando novamente com a vida em si, né? E eu já estava sem saber o que fazer, porque, poxa, tanto tempo na musculação, tanto tempo fazendo isso e nunca deu certo eu subir, nunca deu certo eu competir, sempre tem um empecilho, sempre é uma coisa muito difícil e tal. E quando eu decidi parar com tudo, o Lucas foi quem me estendeu a mão, tanto é que eu falo para qualquer pessoa, o Lucas hoje ele é o meu mentor, mas acima de tudo, o Lucas é um irmão que Deus me deu. Porque uma coisa até que a Larissa fala, que eu vou levar pro resto da minha vida. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quando o Lucas talvez me viu naquela situação assim, desacreditado e tudo mais, ele falou coisas para mim com palavras muito sérias que me fizeram acreditar no meu potencial de novo, sabe? E quando eu paro para pensar nisso tudo, a gente faz uma análise, uma autoanálise de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente já viveu. E eu comecei, Zezinho, a encarar tudo como um propósito. Eu comecei a entender o propósito do meu acidente. Eu comecei a entender o propósito das minhas amizades. Eu comecei a entender o propósito do meu relacionamento. E quando eu comecei a alinhar tudo isso, a minha chave virou, velho. A minha chave virou. Você começa a dar valor a certas coisas, né? As prioridades. E aí, quando a sua chave vira, cara, tu fica imparável. Porque você para de olhar para os lados e você começa a focar só em você, no seu crescimento, em qualquer área que seja. E aí foi que eu virei a minha chave. Cara, eu vou fazer agora o que tem que ser feito. Porque antes eu não fazia. Tava desacreditado, desmotivado. Mas
quando eu virei a minha chave, eu comecei a fazer de fato o que eu tinha que fazer para chegar no meu melhor físico, na minha melhor mente. E hoje, mais do que nunca, eu acredito no meu potencial. E eu sei que é só questão de tempo para me chegar a lugares altos. Tudo que acontece na vida da gente, Zezinho, é muito ensinamento de Deus. Eu acho que às vezes Deus coloca coisas na sua vida para te pôr no lugar de novo, para te pôr no caminho de novo. E eu acho que esse meu acidente significou muito isso, porque eu estava perdendo o foco de vida. Eu já não tinha um relacionamento correto com a minha ex-namorada na época, eu já não tinha um relacionamento bacana com meu pai, com minha mãe, com minha família. Eu só queria saber de estar nos eventos, só queria saber de correr de moto, imprudência, muitas vezes, muito levado por opiniões de amizades, não tinha mais opinião própria, entendeu? Então, esses e mais outros quesitos foram coisas que eu acho que Deus deu aquela cutucada pra gente acordar e, não, peraí, vamos colocar tudo no lugar. E infelizmente foi no acidente. No momento que eu tava na virada de ano, no leito do hospital, isso é uma coisa que eu vou falar aqui que eu nunca falei pra ninguém. Eu tive um reencontro com Deus ali. Eu falei isso já para poucas pessoas, e isso me emociona bastante, porque sempre que eu lembro isso, cara, eu me arrepio inteiro, porque eu tava sozinho no leito do hospital, a virada do ano acontecendo. Eu recebi algumas mensagens de amigos, algumas ligações de amigos, cara, feliz ano novo, que você volte logo pra sua vida. E eu tava muito desacreditado ali. Eu achei que minha vida nunca mais seria a mesma, sabe? Mas eu senti muita presença de Deus ali, cara, na minha vida. Naquela noite ali eu senti muita presença de Deus no meu coração, velho. E eu senti uma voz no meu ouvido que soava estrondosamente dizendo que tudo aquilo que eu estava passando era apenas o start de grandes coisas que iriam chegar até mim. Era o começo de um ensinamento. Então, hoje, eu encaro o que aconteceu na minha vida como um ensinamento de Deus. Assim como Ele vem me ensinando dia após dia a novamente ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa melhor em todas as áreas, que é o que eu busco hoje, sabe? E depois que eu conheci e escutei o Lucas e as palavras do Lucas, são coisas que vieram mais ainda pelo propósito de Deus, né? Toda essa minha preparação, toda essa minha busca hoje está fazendo mais sentido do que nunca, e eu pretendo construir a minha vida em base disso, né? Em base de tudo isso, primeiramente pela fé, primeiramente lutando pelo que eu acredito e sabendo do meu potencial, porque hoje eu sei do meu potencial. Se inscreve no canal, Zezinho Matos, com certeza vai vir grandes trabalhos pela frente aí. Curta, compartilha, espalha pra galera. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se te motivou, se a minha história te motivou, já é mais um motivo para você se inscrever no canal do Zezinho também, compartilhar e me segue também lá no Instagram. Tamo junto, galera, um abraço e vamos pra cima.